Shirley Van de Cocken é jornalista e editora de uma empresa especializada na tradução e publicação de clássicos ingleses e romances de época, uma febre no mercado literário atual. A editora também relança obras consagradas na literatura nacional e internacional e convida o leitor para fazer uma viagem no tempo. Olá, começa agora mais um programa Dedo de Prosa. Você sabe que esse é o nosso espaço aqui na TV Assembleia para falar sobre literatura. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre mercado literário. A nossa equipe recebe a editora Shirley Van de Cocken. Seja bem-vinda ao nosso programa, Shirley. Muito obrigada, o prazer é todo meu. A Shirley é uma das editoras da editora Pedra Azul, uma editora sediada aqui no Espírito Santo, né? A sede é em Domingos Martins. Esse nome não é à toa, é lindo, inclusive, o lugar. E a gente vai falar um pouquinho sobre o trabalho da editora, mas sobre o mercado literário como um todo, né, Shirley? Tem muito assunto aí pela frente. Muito assunto, vamos conversar. Bom, vamos começar. A editora é uma editora recente, digamos assim, aqui no estado, né? Ela tem 5 anos, não é isso? 5 anos de fundação e 3 anos de publicação. Mas é uma editora que ela tem um foco maior, se eu falar errado, você, por favor, me corrija. Ela tem um foco maior nos clássicos, né? E voltado também para a tradução de livros estrangeiros e clássicos, nesse nicho dos clássicos. Fala um pouquinho pra gente por que a editora tem esse nicho. Como você percebeu, digamos assim, que existia um mercado para esse tipo de livro? Sim, a Pedra Azul, o foco dela são os clássicos ingleses, romances clássicos ingleses. Começou porque eu queria ler os clássicos, né? E eu não encontrava traduções em português nem no Brasil e nem em Portugal. E a gente resolveu montar uma editora. Nós percebemos, na verdade, que tinha uma lacuna no mercado, que as grandes editoras elas não exploravam esse nicho. E nós começamos a traduzir os clássicos ingleses, né, Charles Dickens, aqueles autores que influenciaram Jane Austen, porque Jane Austen, quando você fala em clássicos ingleses, as pessoas pensam só em Orgulho e Preconceito, né, de Jane Austen, mas tem todos aqueles autores que influenciaram Jane Austen. Então nós começamos a lançá-los, que Henry Radcliffe, Samuel Richardson, Frances Burney, Mary Edgeworth. Jane Austen lia essas autoras, né, e muitos dos títulos das obras dela foram inspirados em nomes e frases dessas autoras clássicas. E não tinham traduções aqui no Brasil? Não tinha no Brasil, não tinha nada no Brasil, nada. A gente sempre foca, Gabi, nos inéditos, porque não adianta você ficar lançando novas edições de Jane Austen, porque tem muitas traduções de Jane Austen ou de Jane Eyre, de Charlotte Brontë. A gente tem que trazer realmente aquilo que o Brasil não tem, né? Que o leitor quer, que o leitor tem curiosidade de ler. E nesses casos, Shirley, por curiosidade, como funciona a questão dos direitos autorais? Bem, vamos pegar aqui Anne Brontë. Anne Brontë já tem mais de 100 anos que essa autora morreu. Então, essa original em inglês já está em domínio público. Qualquer um pode chegar lá, pegar, traduzir e lançar. Com 100 anos, quando o livro tem 100 anos. Qualquer autor, por exemplo, a Charlotte Brontë, que é autor de Jane Eyre, que tem adaptação cinematográfica também. Então, funciona assim, os textos originais estão em domínio público. Existe um site chamado Projeto Gutenberg, que todos os textos originais estão lá em inglês. Então, o editor pode chegar lá, pegar esse texto, contratar um tradutor, traduzir para o português e lançar. Agora, a partir da sua experiência, né, como editora, por que você acha que está voltando esse gosto do leitor pelos clássicos? Eu não sei se está voltando, eu acho que sempre, que ele não deixou de existir, né? Mas eu penso o seguinte, é muito mais fácil, por exemplo, o público de um romance é feminino, né? Não adianta, por exemplo, o Samuel Richardson é o pai do romantismo, né? Na editora você percebe, o público da editora é feminino. Quase 90% feminino. Então, a mulher, ela é romântica, sabe? Ela é romântica. E é muito mais fácil você ser romântica se você pensar no passado, né?
no homem te cortejando, aquela coisa toda. Então, eu acho que a necessidade feminina de ter, pelo romantismo, está levando esse leitor a procurar um livro clássico. Agora, a editora, ela, apesar de ter, né, esse nicho, não trabalha apenas com clássicos, não é isso, Shirley? Não, porque os clássicos ingleses, ele tem um público seleto, é um público, sabe, de leitor seleto, porém é menor. Então, a Pedra Azul está atuando também lançando também romances históricos e romances de época. Por exemplo, esse romance aqui é um romance de época. A autora, tá, contemporânea, que escreveu um romance que se passa no século XIX. É para um público mais jovem, é um livro de linguagem mais fácil do que um clássico, que é uma linguagem mais rebuscada, tal. E você atende um leitor mais jovem e vende mais. Tá. Entendi, porque tem a questão de atender aquele público também, né? Ao que esse público está demandando, digamos assim. Então, sim, a editora ela tem que estar também muito atenta a qual é a demanda desse público. Sim. E aí é o que você falou, talvez o clássico ele vai, por conta da linguagem, por conta de ser uma leitura mais densa, mais né? Mais densa, você usou a palavra correta, é uma leitura mais densa. Um leitor mais aprimorado, assim, mais acostumado, leitor tarimbado, entendeu? Mas nós temos também os autores contemporâneos que estão vendo, por exemplo, ali num público mais adolescente, mais teen, digamos assim, um nicho para um romance histórico, é isso? Sim, um romance histórico e um romance de época. Ele atende o público mais teen, um público de qualquer idade, na verdade, né? Por exemplo, a minha filha gosta de um romance histórico e um romance de época. Agora, um clássico já é muito pesado para ela, que é uma leitura iniciante. Agora, vamos falar um pouquinho das livrarias, né? Que eu acho que é uma coisa... Sim, um monte de livraria fechando por aí, né? Muita livraria fechando. A gente tá vendo isso, né? Apesar do mercado literário ter o seu espaço, apesar de a gente ter uma demanda de leitores, sobretudo na internet, a gente está vendo essa venda física da livraria cada vez menor, né? Caindo, inclusive, com as lojas físicas fechando. Como que você vê isso, Shirley? Como que a editora vê esse movimento? Isso é uma mudança de comportamento do leitor. É muito mais barato hoje você comprar pela internet um livro. Por exemplo, a Pedra Azul, nós temos o nosso site, nós vendemos pelo site. O preço do livro é metade da venda pelo site de que na livraria. E o leitor, hoje em dia, ele pesquisa, ele joga na internet, por exemplo, o Retorno Nativo, de Thomas Hardy. Ele aparece lá um programa que vai falar onde você encontra esse livro mais barato. Ele vai e compra pela internet. Não que o número de leitor esteja diminuindo, muito pelo contrário. O comportamento do leitor mudou. Eu acho muito importante a gente destacar isso, porque às vezes, e eu já conversei aqui no programa com outros autores, né, pessoas da área também, que muitas vezes essa ideia da livraria fechando, ela passa a noção de que as pessoas estão lendo pouco. Não. Só que não é verdade. Não, tem nada a ver, é o comportamento do leitor. Por exemplo, eu sou dona de uma editora, eu não compro livro em livraria. Raramente, tá, gente? É porque é muito mais cômodo para mim entrar na internet e pedir um livro. Vai chegar na sua casa, o preço vai ser melhor. Eu compro muito livro, muito. Eu não leio só os livros da Pedra Azul, eu leio livros de qualquer editora, desde que o assunto me interesse. E a internet também está sendo uma ferramenta muito importante para o próprio escritor, não é, Shirley? Sim, sem falar a questão do livro digital, né? Hoje em dia você pode escrever um livro e publicar na Amazon. E tem gente ganhando muito dinheiro com isso. Tem gente sustentando famílias com livros publicados pela Amazon. Com livro digital. Com livro digital. A editora também tem esse ramo de livros digitais. Sim, os nossos livros são em formato físico e digital. Porém, o livro da Pedra Azul ainda vende mais no formato físico. Foi aquilo que eu te falei antes. O clássico, o leitor de clássico é um leitor que quer abraçar o livro, sabe? Quer ter na estante. Tirar o livro, tal, quer ter na estante. O leitor mais jovem, que é de um romance de época, ele tem menos dinheiro. Então ele compra o livro digital. Às vezes é estudante, muito mais barato. Né? Sim, muito mais barato o livro digital.
Em compensação, você vai poder cheirar, nem abraçar o livro. Tem esse apego, o livro físico, né? Tem sim. Eu tenho esse apego e eu percebo que os leitores da Pedra Azul também têm. Eles são apaixonados pelas capas. Falam, a capa da Pedra Azul são as capas mais lindas, sabe? E se você lança um livro com uma capa diferente, ele vai comprar o outro livro só para ter a capa também, sendo que já leu o livro, entendeu? Que é uma coisa também de fã, né? De fã, às vezes, daquele autor, sim, daquela linha, né? Sim, exatamente. Se você lançar aquele autor, aquele livro com outra capa, ele vai comprar de novo. Agora, com relação ainda sobre o livro digital, você acha que é mais do público jovem, né, aderir a esse livro digital? E como isso vai ser no futuro? Por exemplo, se fala, né, aí uma visão mais radical de que o livro pode acabar? Nunca vai acabar o livro. Vai ser igual o advento do rádio e da TV, né? Quando lançaram a TV, todo mundo falou, acabou a era do rádio. Não acabou. Né? O livro físico ele sempre vai existir, mas eu creio, assim, é uma percepção muito particular, que vai diminuir sim. À medida que essa geração, que é a minha geração, morrer, a geração nova vai ler mais em e-book. Já está assim, a gente está sentindo isso. E para as editoras isso é muito bom, tá? Isso é bom? Bom porque encarece muito. O mais caro para a gente hoje, além da tradução, é a impressão do livro. A distribuição, a logística de tudo, sabe? Shirley, mas eu acredito que isso vai demandar também uma mudança das próprias editoras, uma mudança de comportamento. Vou dizer, como dona de editora hoje, se acabasse o livro físico, para a editora seria muito mais vantajoso. Eu ia vender, eu ia traduzir o livro, publicar o livro e lançar em formato digital. Sabe? E vender em formato digital. Seria muito mais simples. Embora eu acredite que o livro, eu tenho certeza, o livro físico nunca vai deixar de existir. Porque a gente também está falando de venda, né? Venda do livro digital pela internet. Isso, né? A gente não está falando, digamos assim, de uma pirataria, que são os livros que ficam... Não, pirataria, pelo amor de Deus, existe muito. Não, é isso que eu estou falando, muita pirataria. Porque você encontra muitos livros na internet, mas a gente está falando do e-book vendido, né? Do livro, ao invés de estar em formato físico, você comprar ele em formato digital. Em formato digital. Uhum. Que é uma outra coisa. Sim, uma outra coisa. A gente podia falar um pouquinho sobre pirataria, já que a gente está falando isso, né? Vamos falar então. Vamos falar um pouquinho. Então, só que pode ser depois do nosso intervalo, Lógico, Shirley? vamos falar depois do intervalo. Então tá, a gente volta já nesse assunto. Sim. O programa Dedo de Prosa vai fazer um breve intervalo, mas a gente já volta com muito assunto. Não saia daí. Estamos de volta com o segundo bloco do programa Dedo de Prosa. Hoje a gente recebe a editora Shirley Van de Kock. Ela é editora da empresa Pedra Azul, uma editora sediada aqui no Espírito Santo, em Domingos Martins. E a gente conversou já um pouquinho, né, Shirley, sobre o mercado literário. Bastante conversando. Bastante, mas tem mais conversa por aí. A gente tem um assunto aí à vontade. Assunto para vários programas, na verdade, né? A gente até mudou aqui a nossa mesinha com outras obras da editora. Falamos um pouquinho da editora, desse nicho de clássicos, né, do trabalho de tradução que a editora faz. E encerramos o primeiro bloco falando sobre um assunto delicado, digamos assim, que é a pirataria, que hoje também está aí na literatura, muito forte na literatura. Infelizmente, sim. E tem a questão também, porque o livro é muito caro e às vezes o autor, o leitor, ele vai ter acesso através lá do PDF, que está liberado na internet, o famoso PDF. Enfim, Shirley, quem perde com tudo isso? Porque tem também a questão da qualidade daquilo que está na internet, né? Quem perde nessa história? Na verdade, todo mundo, né, Gabi? Perde primeiro o autor, né, que tem o seu trabalho pirateado. Perde a editora que, por exemplo, se eu mando traduzir uma obra dessa, que é uma obra cara, um trabalho caro, e esse trabalho depois está rodando por aí em PDF, quer dizer, um prejuízo imenso para a editora, que não vai obter retorno com a venda desse livro e não vai lançar outro, né? Quer dizer, e aí o leitor vai prejudicar aquele leitor, que é um leitor honesto, que vai comprar o livro, que não vai ter novas publicações. Então todo mundo perde. E perde o leitor que vai ler uma tradução mal feita no Google, como as pessoas fazem. Então talvez não é uma tradução profissional mesmo, né?
Porque o trabalho de tradução também, eu acredito que não deve ser um trabalho simples, né, Shirley? É um trabalho muito por exemplo, difícil. A sua editora que trabalha muito com tradução deve ser um trabalho bastante demorado, né? Sim, na verdade o tradutor, ele é um escritor também. Não é só você traduzir ali literalmente. O tradutor tem que saber escrever. Porque ele tem, na verdade, que traduzir um contexto também, Sim. Não é uma tradução assim, necessariamente literal. Não é literal. Ele tem que traduzir o contexto, ele tem que pesquisar, principalmente obras que se passam, por exemplo, esse aqui se passa no século XVIII. Muita coisa mudou, o inglês mudou, ele tem que entender o contexto daquela época para poder escrever. Então, é um trabalho muito difícil. O tradutor tem que ser muito bom para traduzir clássicos ingleses, principalmente. Mas apesar da internet, né, principalmente com a internet ter trazido essa questão da pirataria, né, dessas cópias, a gente tem também um lado muito positivo da internet, que eu acho que é a ferramenta de contato entre o leitor e o escritor. Né, porque eu acho que a gente tem esse rótulo ainda do escritor ser um personagem muito distante, né, um personagem, digamos assim, inalcançável. Isso acabou. Isso acabou. Acabou. Hoje em dia você conversa com um autor de qualquer lugar do mundo, vamos pegar um autor aqui que esteja vivo, que a maioria aqui já morreu, não dá para conversar com ele, né? Vai ser um problema. Por exemplo, essa autora é uma autora americana, a Trudy Bradbury, que nós compramos o direito autoral e lançamos esse livro, que na realidade ela escreveu a continuação desse, que se passa no século XIX, que a autora já morreu. Aí ela achou que o final ali não estava muito bom, que podia ser melhorado alguma coisa, podia dar uma sequência. Aí ela escreveu a sequência, que é esse livro aqui. A gente conversa com ela, qualquer leitor conversa com essa autora. E não só com ela, como qualquer outra autora contemporânea. Quer dizer, é uma autora que está ligada nas redes sociais. Sim, o tempo todo. Você responde e-mail, ela pelo WhatsApp, todo mundo conversa com todo mundo. E eu acho que isso também incentiva o próprio leitor. Sim, o leitor se sente importante. Ele se sente importante. Nossa, Sim. o autor daquele livro que eu gostei muito, que é o meu preferido. Respondeu, as pessoas publicam. Nossa, olha aqui, a autora tal me respondeu, que coisa legal. Sim, isso incentiva a pessoa a ler outros livros, se tentar em contato com outro autor. Sim, eu acho isso muito legal, essa proximidade. Na verdade, eu acho que a gente tem um novo comportamento na literatura, né? Completamente diferente. Tudo mudou. Tudo mudou. E aí tem os seus lados negativos, como a gente já falou, mas também tem os lados positivos. Sim. As redes sociais hoje em dia, elas ajudam muito na divulgação dos livros, ajudam muito. Por exemplo, a Pedra Azul, ela tem a questão de fazer parceria com blogs literários. Toda editora tem. Eu ia justamente falar dos blogs literários. Sim. Porque não só os autores, mas os leitores assíduos, né? Sim. Os devoradores de livros, eles também estão nas redes sociais fazendo críticas, fazendo artigos e conversando com outros leitores e movimentando esse mercado. Exatamente. Quer dizer, eles também hoje, esses blogueiros eles são literários, eles têm um papel importante nesse mercado. Fundamentais. A Pedra Azul hoje ela tem cerca de parceria com 60 blogs, os principais blogs do Brasil. Então, todo lançamento a gente tem que mandar um livro de presente para esse blogueiro. Mas isso é fundamental, porque ele vai divulgar o seu trabalho. Então, ele vai ler. Ele vai ler, vai fazer uma resenha, vai falar bem ou mal do seu trabalho. A gente torce para falar bem. Geralmente eles falam bem. Mas é fundamental ter parceria. É fundamental. Porque esses blogueiros, eles também já têm o público deles. Sim, tem blogueiro hoje aí que tem 200 e 1.000 seguidores, por exemplo, no YouTube. Então, imagina, quando a pessoa... Tem uma blogueira muito famosa que ela mostrou um livro da Pedra Azul, ela comprou. Não é nem parceiro da gente, mostrou o livro. Depois que essa blogueira mostrou, a gente começou a vender até para fora do país. É para Suíça, você vê o alcance muito grande. Quer dizer, esses blogueiros, eles também estão começando não, né? Já assumiram um papel fundamental nessa cadeia do mercado literário, né? E eles ganham muito dinheiro com isso, tá? Tem gente que vive disso. Vive disso. Eu conheço blogueira aqui do estado que vive disso. Aqui do estado. Você podia trazer aqui, porque ela é uma especialista em literatura. Eu vou te indicar depois. É verdade. Vive disso. E esses blogs, você vai na internet pesquisar algum livro, aí a pessoa, né, fala bem ou fala mal, é o que você falou, né? Fala mesmo a realidade. E aí, às vezes, o leitor, ele acaba comprando um pouco daquela perspectiva do blogueiro, né? Não, porque eu gosto do blog tal e
ela ou ele falou isso, então vou comprar. Ou falou aquilo, já não vou comprar. Sim, o livro, né? Eu creio que hoje as editoras, assim, a forma de se divulgar as suas publicações é através dos blogs literários, sim. Sabe? Muito mais do que você anunciar no jornal, esse tipo de coisa. Porque a pessoa, quando vai pesquisar um livro, ela joga na internet sobre o livro. E muitas vezes ela já está fidelizada naquele blog, já é um blog que ela tem costume de entrar, que ela gosta, né, daquele blogueiro, então acaba sendo um canal também para as editoras. É um canal para as editoras e para os escritores também, né? Sim, a gente fica de olho daquele blogueiro que é mais queridinho. E não só no blog, ele tem que ter uma página no Facebook e no Instagram. E geralmente o bom blogueiro, ele está em todas as redes sociais. Em todas as redes sociais. E nesse contexto, assim, as feiras literárias, elas continuam tendo um papel importante, Shirley? Essa questão do físico, a gente falou tanto do espaço virtual aqui, do mercado virtual, do e-book. Esse tipo de evento, as feiras, a gente tem grandes feiras aqui, feira internacional, também as locais, as bienais, né? Também aqui no Espírito Santo a gente tem as feiras. Você acha que elas continuam tendo um papel fundamental ou diminuiu esse papel desse local físico? Não diminuiu, é fundamental. Nós tivemos na Bienal do Rio, há uns 2 anos, um negócio de louco. Eu nunca vi tanta gente em toda a minha vida, eu já sabe? fui, nossa, é uma maravilhoso. Loucura, uma loucura. E eu fico muito feliz quando eu vejo isso. E as pessoas comprando mesmo, sabe? Comprando mesmo. Então, que mostra que o leitor não diminuiu, mudou, foi o comportamento do leitor. Sabe? E aí todo mercado ele tem que se adaptar, né, Shirley? Sim, tudo na vida a gente tem que se adaptar. Tudo na vida. Agora, o programa está caminhando para o final e eu não podia deixar de falar da sua parte também escritora. Não, temos que falar. Sim, você não pode passar por aqui e eu deixar de comentar isso. Porque, né, apesar nessa sua experiência toda como editora, nesse contato com tantos livros, você também tem livros publicados. Sim, é aquilo que eu te falei. Dessa parte. Eu sou muito crítica, até porque eu publico literatura inglesa, então isso fez da minha pessoa uma pessoa que tem uma autocrítica muito grande. Então eu não gosto de falar, eu sou escritora. Sim, eu escrevo porque quem lê escreve, mas é mais como hobby. Eu tenho alguns livros publicados, sim, sabe? Eu tenho 2 livros publicados, um até por outra editora, eu nem tinha Pedra Azul ainda. Estou lançando o 3º livro agora, em formato impresso, e tenho 4 livros em e-book na Amazon. Mas você não gosta muito de falar? Eu não vivo, não é o fato de eu ser escritora que me mantém, sabe? E eu acho que para você falar, eu sou um escritor, você tem que ser muito bom, sabe? Eu acho que você tem que ser muito bom. Precisa dessa autocrítica. E a pessoa, para se tornar um escritor, antes de tudo, ela tem que ser leitor. Sabe? Então eu gosto de falar que eu sou uma leitora que também escrevo. E qual o seu estilo como escritora? O que você gosta de escrever? Esse meu último livro agora que eu estou lançando é um romance de época histórico. Ele se passa na Prússia e na Inglaterra no século XIX. Mas os 2 outros eu escrevi aqui no Brasil. Um tinha um contexto da Revolução de 64 e o outro eu visitei uma área no Brasil chamada Recanto dos Barões, aqueles casarões de antigamente, sabe? E quando eu vi uma casa daquela, eu falei, meu Deus, quantas histórias deve ter essa casa. E me ocorreu uma ideia de escrever um romance, são romances, sobre aquela época. E foi o livro Por Trás da Escuridão que eu escrevi. E você tem novidades também por aí? Sim, o livro que eu estou lançando agora, que é um romance histórico, inspirado numa guerra entre a Escócia e a Inglaterra. Você sabe que sempre houve essa rixa, antigamente. Qual é o nome do livro? A Estrangeira. A Estrangeira. É uma pessoa que saiu da Prússia na época, que a Alemanha ainda era Prússia, e foi para a Inglaterra. Shirley, nosso programa está acabando, então eu já vou deixar aqui o convite para que você retorne para falar, para a gente continuar esse papo de mercado literário, ou para trazer o seu livro, para a gente conversar especificamente sobre a sua produção, que eu tenho certeza que também vai ter muito assunto. Lógico, a Pedra Azul lança 3 livros por mês, então tem livro aí demais para a gente mostrar. Então eu quero deixar as nossas portas abertas para que você retorne e agradecer muito a sua presença e a nossa conversa. Eu que agradeço e agradeço vocês por tirar um tempo para nos ouvir. Muito obrigada. O programa Dedo de Prosa de hoje termina por aqui. Eu agradeço muito a sua companhia. Continue ligado na nossa programação, também nas nossas redes sociais, aqui na TV Assembleia. Até a próxima!